Falando em saúde, já abre o telão aqui para o nosso convidado do programa de hoje, o Dr. Paulo Gondim, cirurgião geral. Vamos fazer a conexão Band Cidade Rondônia e Complexo Hospitalar Central. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Já começo perguntando o que é a hérnia inguinal. Boa tarde, meu amigo Honorato. Muito prazer em estar falando com você e principalmente sobre um tema tão pujante e tão frequente aqui no nosso estado, que é a hérnia inguinal. A hérnia inguinal nada mais é do que uma fraqueza na região inguinal, na região da virilha, onde há aparecimento de uma tumefação quando o paciente faz esforço. Então, ela está presente, é mais frequente em pacientes que fazem levantamentos de objetos pesados, pacientes fumantes, que são portadores de tosse crônica. Então, qualquer coisa que faça, qualquer ação que faça um aumento da pressão intraabdominal pode ocasionar a hérnia. Então, pacientes com várias gravidezes, pacientes fumantes e pacientes diabéticos também, que têm uma menor quantidade de tecido de sustentação, e os pacientes, aqueles que têm obesidade. Então, a frequência maior são nesses pacientes. Doutor, quais são os sinais? Como é que se manifesta isso? Que tipo de sintoma a gente sente? Bom, Honorato, os sintomas, assim, além dessa tumefação que acontece no local, na região da virilha, os pacientes também têm cólica, dor, e essa tumefação, ela é evolutiva. Ao longo do tempo, ela vai aumentando e há também um aumento da região testicular, na região ali do testículo, há um aumento também, porque essa hérnia, ela passa de ser inguinal para ser hérnia ignoescrotal, havendo, então, esse aumento dessa região. E também uma queimação local. E ela é muito evidente quando o paciente faz algum esforço, ou quando ele tosse, ou quando ele levanta peso, há um aumento dessa tumefação ali no local. O diagnóstico é através de imagem? Como é que funciona, doutor? Bom, o diagnóstico é eminentemente clínico. O paciente chega no consultório do médico ou do cirurgião, o médico pede que ele coloque a mão na boca, a face externa da mão e sopre, ele sopre sem deixar sair o ar, aumentando dessa forma a pressão intraabdominal. E ali o médico consegue visualizar a hérnia e também consegue palpar a hérnia através do canal inguinal. O uso, a utilização, o pedido de ultrassonografia, ele é bastante falho e médico dependente. Ele não deve ser feito de rotina. Nós utilizamos a ultrassonografia apenas quando há dúvida diagnóstica. Então, na dependência do ultrassonografista, vai aparecer a hérnia ou não. Então, nós sempre fazemos somente o diagnóstico clínico, que é o mais correto e o mais evidente. Doutor, homens e mulheres podem ter esse tipo de problema? É mais frequente em um dos dois sexos? Como é que é? Meu amigo, é assim, a prevalência é muito maior da hérnia inguinal no sexo masculino. E eu explico e você vai entender por quê, os seus telespectadores também. O testículo, ele é formado ainda intrauterino, ele é formado dentro da cavidade abdominal. E ele desce, ele é formado um pertúito, um caminho, e ele desce até a região da bolsa escrotal. Se esse pertúito não fechar, ele deve fechar o nascimento, e ele não fechando, há a ocorrência da hérnia inguinal. Daí ser mais frequente no homem. E enquanto que na mulher, a hérnia mais frequente é uma hérnia que fica abaixo da região inguinal, que chama-se hérnia femoral ou hérnia crural, e sujeitas mais a complicações do que no sexo masculino, do que na hérnia inguinal. Conversando aqui com o Dr. Paulo Gondim, ele é cirurgião geral, ele está lá no Complexo Hospitalar Central, que é um dos grandes parceiros aqui da TV Meridional. Eu estendo um grande abraço a toda essa equipe maravilhosa que sempre nos atende muitíssimo bem. Doutor, essa questão da hérnia inguinal, o único tratamento possível é através de um processo cirúrgico? Como é que se trata isso? Bom,
o que nós mais tememos são as complicações da hérnia inguinal. Existe um aforismo em medicina, em cirurgia, que se diz: hérnia diagnosticada é hérnia operada. Por quê? Porque existe um anel herniário em que há a passagem, por vezes, de uma alça intestinal, de um segmento de intestino. Então, tem um anel herniário e há a passagem do intestino ali naquele local e ela não consegue mais voltar para o seu local de origem, que é a cavidade abdominal. Então, ela fica ali presa, isso é chamado de hérnia encarcerada. Se o paciente não for tratado rapidamente, essa alça intestinal ela tende a aumentar no local. Há um edema ali naquele local e aí há o comprometimento da vascularização. O sangue que deve entrar na alça e sair para ser oxigenado, não ocorre isso. E quando acontece, então, esse prendimento ali da alça, então a alça fica presa ali, então há um infarto, uma necrose, ou seja, apodrece a alça. E aí é um quadro muitíssimo grave e que o paciente pode levar o paciente a óbito. Então, o tratamento é feito cirurgicamente, né? Então, hérnia diagnosticada é hérnia operada. Nós fazemos de duas formas. A grande maioria dos nossos pacientes são operados por videolaparoscopia, com um furinho no umbigo, 2 furinhos laterais muito pequenos. A vantagem desse paciente é uma recuperação muito mais rápida, dor pós-operatória é mínima, cicatrizes estéticas, muito mais estética do que a cirurgia convencional, e o retorno do paciente mais rápido às suas atividades laborativas e suas atividades habituais normais. Nós fazemos a hérnia, a cirurgia da hérnia inguinal aberta, em casos quando o paciente já tem uma cirurgia prévia, aberta também de próstata, foi submetido à prostatectomia aberta, ou quando o paciente tem uma hérnia ígno-escrotal, uma hérnia de grande volume, que aí o tratamento é feito através da cirurgia aberta. Doutor, é possível evitar esse tipo de problema? Ou é um curso assim que não tem como? Quando o paciente está suscetível, ele vai se manifestar de qualquer forma mesmo? Como se evitar? Um dos fatores que ocorre na hérnia é por causa de obesidade, fatores causais, obesidade, tabagismo e diabetes. Então, o paciente tem que evitar esse tipo de coisa. Levantar pesos com peso elevado, as coisas com peso elevado, evitar tabagismo, quer dizer, o tabagismo não deve ser fumado nunca, jamais, e evitar a obesidade. E assim, uma outra coisa que eu quero deixar aqui para os seus telespectadores é o uso de fundas. As fundas foram usadas no passado para aqueles pacientes que tinham medo de operar hérnia, e aqueles pacientes que evitavam a qualquer custo, por medo da cirurgia, medo da anestesia. Hoje está totalmente proscrita, porque as fundas elas podem fazer a complicação da hérnia, elas podem doutor, o que é fundas, doutor? A hérnia. E mais, doutor, o senhor me ouve? Esses pacientes não podem jamais usar as fundas porque a complicação e a dificuldade, há uma dificuldade técnica durante o procedimento cirúrgico. Doutor, só para ficar bem claro, o que são as fundas? As fundas são os elementos, de forma triangular, que se aperta no local da hérnia com umas cintas, apertando, comprimindo a hérnia. Então, essas fundas seriam para evitar que a hérnia saísse e estrangulasse. Mas o que elas fazem, na verdade, é uma inflamação local. E nós temos pontos necessários para você fixar a tela. Todas as cirurgias de adultos, nós utilizamos uma tela com material especial que chama-se tela de polipropileno.
esse material aumenta a força têncil da parede abdominal, que é que o paciente precisa. Então, essa tela, ela com o tempo, ela se incorpora e quando é feito por videolaparoscopia, fica muito internamente no paciente, o paciente não sente a tela e ela incorpora no paciente e o paciente fica muito bem e com a sua hérnia resolvida, seu problema resolvido. Dr. Paulo Gondim, cirurgião geral, falando conosco direto lá do Complexo Hospitalar Central. Doutor, muito obrigado pela consulta grátis aqui para a nossa grande audiência em todo o estado de Rondônia. Se quiser complementar com algo mais, fique à vontade. E eu aguardo o senhor aqui para próximas pautas, ok? Obrigado, meu amigo Honorato. Estamos à disposição aí. E só esclarecimento final para os pacientes que hérnia tem que ser operada. Não pode ficar demorando, não pode postergar o tratamento da hérnia, que é o tratamento cirúrgico. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez pelo pronto atendimento aí da equipe do Complexo Hospitalar Central. É sempre bom falar de saúde.